Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar a vereadora Cláudia, o vereador Fabiano, o vereador Roberto aqui presente e os servidores Clederson e Ariane. Daremos início à reunião administrativa para deliberação do Conselho na data de hoje, 18 de dezembro de 2023, a partir das 17h15. Referente ao PAD, Processo Administrativo Disciplinar, número 03 de 2022. A pauta tratará da deliberação do parecer final referente ao processo administrativo disciplinar, número 3 de 2022, que tem por objeto apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores da Câmara Municipal, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, após conferido o quórum, declaro aberta a presente reunião administrativa do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Farei agora a leitura das conclusões expressas no parecer final, para após discutirmos e deliberarmos a respeito do relatório. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itaú de Minas, processo administrativo número 3 de 2022. Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, relatora. Objeto, apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Do relatório. O presente processo administrativo disciplinar número 3 apura supostas ofensas aos servidores desta Casa Legislativa, feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira, em vídeo publicado em perfil no Facebook no dia 15 de dezembro de 2021, configurando em tese desrespeito aos deveres funcionais dos vereadores e ato incompatível com o decoro parlamentar. Após requisição do Conselho, a assessoria jurídica proferiu parecer opinando pela instauração do processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos. Reunião administrativa de 31/10/2022 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, na qual ficou estabelecido que instauração de 2 processos distintos, sendo na forma de processo administrativo disciplinar, com a numeração PAD 3 de 2022, dos servidores, e PAD 4 de 2022, do setor jurídico, ambos com rito de sigilo aberto. Rol de testemunhas e vítimas diretas do PAD 3 de 2022, servidores. Ficaram Clederson Giraldelli, o Alisson Parreira, Vinícius Cunha e a parte investigada, Roberto Gonçalves Vieira, sendo a equipe de apoio às servidoras Angelita e Ariane Amorim. No PAD 4 de 2022 do setor jurídico, ficaram como testemunhas Fábio Figueiredo, informante, Vinícius Araújo, informante, Angelita, Juliano, o Alisson e a parte investigada, Roberto Gonçalves Vieira. Sendo servidores da equipe de apoio Clederson e Ariane. Determinou que disciplinasse todo o conteúdo das reuniões na página oficial da Câmara e acesso direto do processo no sistema eletrônico. Determinou a notificação do vereador Roberto Gonçalves Vieira e juntada de toda a documentação em seus respectivos procedimentos administrativos, com base nas lives e notas de repúdios anexados. Nos termos do artigo 23 do Código de Ética desta Casa Legislativa, foi instaurado o processo disciplinar. Ofício número 150 de 2022, comunicando ao vereador a instauração do PAD e concedendo o prazo de 10 dias para oferecer defesa, requerimento de provas e rol de testemunhas. Defesa prévia apresentada pelo representado em 22/11/2022, na qual alega que não são verdadeiras as acusações imputadas, reservando-se no direito de enfrentar o mérito quanto das alegações finais. Considerando que, nos termos do artigo 28, parágrafo 1º do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, cabe ao Conselho de Ética instruir o processo. Foi realizada audiência de instrução no dia 25/9/2023, sendo colhido depoimento como informantes
dos servidores Cléderson Giraldelli, o Alisson Parreira, Vinícius Araújo Cunha, bem como procedida a oitiva do vereador Roberto Gonçalves Vieira. Alegações finais apresentadas em 18/10/2023 e reiteradas em 21/11/2023. Parecer da assessoria jurídica apresentado em 24/10/2023. É o relatório das provas e instrução do processo. Foi realizada nota de repúdio pelos servidores da Câmara Municipal às declarações do vereador Roberto Gonçalves Vieira, prestadas em vídeo veiculado na internet no dia 15/12/2021, sendo encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar cópia do referido arquivo para averiguação de possíveis descumprimentos dos deveres decorrentes do mandato, bem como atos incompatíveis com o decoro parlamentar, para as devidas providências nos seguintes termos. Os servidores da Câmara Municipal de Itaú de Minas vêm, através desta, manifestar total repúdio às declarações prestadas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira, em vídeo veiculado na internet na última quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021. Reiteradamente, este edil utiliza de seu tempo na tribuna e do seu espaço nas redes sociais para afrontar decisões legislativas e administrativas da Casa de Leis itauense, distorcer a realidade dos fatos, difamar pessoas e instituições e difundir o ódio que lhe habita, trazendo todos ao combate ao invés de propor soluções concretas para o povo de Itaú de Minas. Contudo, mesmo que tal conduta tenha, infelizmente, se tornado rotina, cabe destacar que, no fato ocorrido do último dia 15, o vereador ultrapassou a barreira do razoável e do aceitável, numa sociedade em que se deve primar, acima de tudo, pelo respeito às pessoas. Diante do exposto e da gravidade dos fatos narrados, não nos resta outra alternativa a não ser disponibilizar ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar cópia do referido arquivo de vídeo para que, caso julgue necessário e pertinente, este ilustre conselho possa dar início à averiguação de, em tese, possível ausência reiterada de decoro parlamentar efetivada pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Fecha aspas. Posteriormente, em solidariedade com os servidores da Câmara Municipal, foram emitidas notas de repúdio da mesa diretora da Câmara Municipal, bem como do Sindicato de Servidores Públicos Municipais. Analisando o vídeo que originou a nota de repúdio, objeto desse processo, no dia 15/12/2021, o vereador iniciou sua participação na live aos 50 minutos, sendo que, quando de sua participação, em alguns momentos, o vereador utilizou de sua fala para narrar que, abre aspas, lá na Câmara, agora, venceu o prazo. A presidente, que eu vou fazer questão de fazer um vídeo contando tudo o que ela fez esse ano. Está dentro da lei? Tá. Mas é lógico, ela paga R$ 3.500 de gratificação para o jurídico da casa e o jurídico tem que instruir ela a fazer tudo dentro da lei. Mas e a moral? E o povo? 3.500 a mais, isso porque nós temos horário reduzido de trabalho, mas é isso, fecha aspas. Abre aspas, eu vou voltar depois para comentar salários. A Câmara tem salários milionários, e com isso tem o apoio também, do pessoal que trabalha também. Fecha aspas. No dia 25/9/2023, foi realizada a audiência de instrução, sendo colhido o depoimento como informantes dos servidores Cléderson Giraldelli, o Alisson Parreira, Vinícius Araújo Cunha, bem como procedida a oitiva do vereador Roberto Gonçalves Vieira. Em seu depoimento como informante na audiência do Conselho de Ética no dia 25/9/2023, o servidor público Cléderson narrou que, abre aspas, eu não posso falar de ofensa direta do vereador Roberto à minha pessoa, mas a live, no contexto geral, era muito ofensiva a todos os servidores. Eu, como servidor, assisti à live e posso te falar com toda certeza que eu senti muito ofendido por aquela live, até porque
eu fui questionado até na rua, sabe? Depois ficavam com piadinhas, ficavam chegando na minha casa. Ah, você tem salário milionário lá, hein, Peco? Fecha aspas. Em seu depoimento como informante, na audiência do Conselho de Ética, no dia 25 de nove de 2023, o servidor público, o Alisson Parreira, narrou que, abre aspas, eu acho que uma das coisas que mais foi até perigoso na ocasião que a gente conversou, nós aqui, enquanto servidores, era com relação aos salários, que servidor recebe salário milionário na Câmara. E se seu filho está faltando remédio e não tem cirurgia, os servidores aqui da Câmara recebendo salários astronômicos. Fecha aspas. Em seu depoimento como informante na audiência do Conselho de Ética no dia 25 de nove de 2023, o servidor público Vinícius, ao ser questionado se as ofensas proferidas aos servidores da Câmara na live teve grande repercussão social, respondeu que, abre aspas, eu acredito. E as ofensas que ele praticou fez com que servidora, mulher, com uma certa idade, senhora, mãe de família, fosse interpelada por membro da população à rua, perguntando para ela se era verdade que ela recebia um salário milionário aqui na Câmara. Fecha aspas. Em seu interrogatório, o nobre vereador Roberto se justificou e narrou que, abre aspas, a única coisa que eu falei na live, que pegou um pedacinho e colocou aí. Mas o que eu falei foi isso, que na Câmara Municipal tinha, para mim, eu falei para mim, eu acho que na Câmara Municipal tem salários milionários. Eu, assim, sinto que no milionário ninguém ganha milhão aqui. Mas eu quis dizer que aqui tem muitos salários maior que do vereador. Fecha aspas. Do resumo das alegações finais. Nas alegações finais, o procurador do vereador fez observação inicial, informando que as gravações da audiência, onde foram colhidos os depoimentos, não se encontram nos autos com o link informado. Diante de tal informação, no parecer jurídico número 1 de 2023, a assessoria jurídica desta Casa Legislativa opinou pela juntada aos autos do link, contendo as gravações, e que fosse restituído o prazo à defesa para a apresentação de novas alegações finais, para que não houvesse nenhum prejuízo e em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, o que foi feito. Assim, as alegações finais foram reiteradas pela defesa do vereador em 21 de 11 de 2023. Em preliminar, a defesa alega a. Inépcia da nota de repúdio, b. Ausência de fato concreto na nota de repúdio, c. Violação do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itaú de Minas, d. Ausência de identificação dos servidores e assinaturas, e. Ausência do parecer prévio da corregedoria, f. Ausência de justa causa da representação. No mérito, a defesa argumentou que, abre aspas, na referida live do dia 15 de 2 de 2021, nobre edil, entre milhares de pronunciamentos, onde discorreu sobre sua atuação na vereança, com críticas principalmente ao executivo local, e demonstrando sua preocupação com pessoas que passam fome, utilizou a expressão, abre aspas, a Câmara tem salários milionários, fecha aspas. Alega que na expressão a Câmara tem salários milionários, não dá para saber que se trata de servidores específicos ou se refere à soma de todos os salários mensais ou anuais, bem como que não há nenhum cunho ofensivo em tal expressão. Sustenta ainda que os atos imputados como suposta violação ao decoro são cobertos pela imunidade material. Por fim, a defesa requer o arquivamento da representação diante dos argumentos preliminares e no julgamento a improcedência da representação. Do parecer jurídico da assessoria jurídica. A requerimento do Conselho de Ética, a assessoria jurídica, após análise jurídica do processo administrativo, proferiu parecer concluindo que a.
Nas declarações proferidas na live, o nobre vereador faltou com a verdade, agindo de forma irresponsável, vez que suas afirmações repercutiram diretamente na vida dos servidores, com grande repercussão social negativa, o que, consequentemente, incitou a população contra a Casa Legislativa e seus servidores públicos. Isso posto, tais atitudes são contrárias ao respeito e urbanidade devido a todos os colegas, as autoridades, os servidores da Casa de Leis e os cidadãos, com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, sendo que tal conduta é considerada incompatível com o decoro parlamentar nos termos do artigo 10, inciso 8º, artigo 11 do Código de Ética. B. Não é absoluta a inviolabilidade do vereador, sendo que há limitações de acordo com a Constituição, limites constitucionais específicos e jurisprudência, quais sejam nexo funcional, defesa de interesse público municipal, circunscrição do município. C. Deverá ser afastada a imunidade parlamentar, tendo em vista que, quando das declarações prestadas na live, o vereador não estava em exercício das funções próprias do seu mandato, legislativas ou fiscalizadoras. Em caso, embora na live o senhor José Ricardo tenha dito que a parceria seria para fazer o bem para o povo, ação social e trabalhar para o povo, fato é que o vereador Roberto fez declarações inverídicas e, consequentemente, agiu de má fé, ao que parece, para se favorecer pessoalmente e obter a aprovação da população. Portanto, não há que se falar em defesa de interesse público, quando se utiliza de artifícios para favorecimento pessoal e posição política favorável. Não estão protegidas pela imunidade parlamentar as manifestações injuriosas do vereador, proferidas em redes sociais, de forma dolosa e genérica, com intenção de destruir reputações, sem qualquer indicação de prova que pudesse corroborar as acusações, conforme entendo do Supremo Tribunal Federal, informativo 1053 do STF, julgado em 3/5 de 2022. Do voto da presidência do Conselho de Ética. Cabe ao Conselho de Ética e Decoro o dever de diligenciar e instaurar a instrução probatória necessária ao deslinde da situação denunciada, promovendo ao final de seus trabalhos parecer quanto à procedência ou arquivamento da denúncia. A defesa do vereador alegou algumas preliminares, requerendo o arquivamento da representação. Assim, passa-se a análise das teses defensivas e voto dessa presidência. Inépcia da nota de repúdio. Sustenta a defesa que não foi respeitado o devido processo legal e contraditório, requerendo a inépcia da nota de repúdio. Primeiramente, cabe esclarecer que na nota de repúdio apenas foi noticiado o fato e realizado requerimento para as providências do Conselho de Ética. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar prevê em seu capítulo 5 sobre o processo disciplinar e dispõe em seu artigo 23 que o mesmo poderá ser instaurado mediante requerimento, nos seguintes termos. Artigo 23. O processo disciplinar pode ser instaurado mediante requerimento do presidente da mesa, de partido político, de comissão ou de qualquer vereador, bem como por eleitor no exercício dos seus direitos políticos ou por entidade legalmente constituída, mediante requerimento por escrito à corregedoria. Portanto, o Conselho seguiu a legislação desta Casa Legislativa, bem como o devido processo legal. Ademais, durante todo o trâmite do processo, também houve respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Desta forma, não há qualquer fundamento para a inépcia da nota de repúdio. B. Ausência de fato concreto na nota de repúdio. Narra a defesa do vereador que na nota de repúdio não há um fato concreto.
Entretanto, como se pode verificar ao analisar a nota de repúdio, a mesma narra a data da qual foram proferidas as declarações do vereador, bem como é disponibilizado o link com o vídeo materializando as provas do fato. O Código de Ética e Decoro Parlamentar estabelece em seu artigo 23, parágrafo 1º, que o requerimento deve ser consubstanciado em provas e indicações de provas, justificando a propositura do processo administrativo. Isto posto, estão presentes os requisitos exigidos pela legislação desta Casa Legislativa no requerimento, sendo apontado o fato concreto, bem como materializada as provas. C. Da violação do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itaú de Minas. Argumenta ainda a defesa que houve violação ao Código de Ética, vez que na nota de repúdio, reclamação, não há exposição do fato denunciado com todas as circunstâncias. Razão não assiste à defesa, tendo em vista que o requerimento contém claramente a exposição do fato denunciado, bem como a circunstância, sendo ainda a prova o link contendo o vídeo transmitido na live, onde foram realizadas as declarações. Além do mais, o requerimento é para instauração de processo administrativo, para se apurar se houve ou não quebra do decoro parlamentar, sendo que cabe a esse Conselho a instrução do feito com o objetivo de aplicar a legislação aos parlamentares. D. Da ausência de identificação dos servidores e assinaturas. Alega a defesa do vereador que a nota de repúdio não tem as qualificações dos servidores e nem suas respectivas assinaturas. No entanto, não há que se falar em qualquer violação a esse código, vez que as declarações do vereador foram a todos os servidores dessa Casa Legislativa, sem distinção, e a nota de repúdio foi elaborada por todos os servidores. Além do mais, na audiência de instrução, fora esclarecido pelos depoimentos dos informantes que todos os servidores firmaram seu posicionamento de acordo com a referida nota de repúdio. E. Da ausência do parecer prévio da Corregedoria. Sustenta ainda a defesa que não existe parecer prévio da Corregedoria nos termos do artigo 27. Não obstante, fora realizada a reunião administrativa em 31/10/2022 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, na qual ficou estabelecido e transcrito em ata que, abre aspas, instauração de 2 processos distintos, sendo na forma de processo administrativo disciplinar com a numeração PAD 3, 2022, servidores, e PAD 4, de 2022, setor jurídico, ambos com rito de sigilo aberto. Rol de testemunhas e vítimas diretas do PAD 3, de 2022, servidores, ficaram Cléderson Giraldelli, o Alisson Parreira, Vinícius Cunha e a parte investigada Roberto Gonçalves Vieira, sendo a equipe de apoio às servidoras Angelita e Ariane. No PAD 4 de 2022, setor jurídico, ficaram como testemunhas Fábio Figueiredo, informante, Vinícius Araújo, informante, Angelita, Juliana, o Alisson e a parte investigada, Roberto Gonçalves Vieira, sendo servidores da equipe de apoio Cléderson e Ariane. Determinou que disponibilizasse todo o conteúdo das reuniões na página oficial da Câmara e acesso direto do processo no sistema eletrônico. Determinou a notificação do vereador Roberto Gonçalves Vieira e juntada de toda a documentação em seus respectivos procedimentos administrativos, com base nas lives e notas de repúdios anexados. Fecha aspas. Além do mais, na referida ata consta a presença de todos os membros do Conselho, sendo que o referido parecer fora registrado na ata da reunião. Da ausência de justa causa da representação. Alega a defesa que as acusações são infundadas e sem um mínimo de lastro probatório, não havendo justa causa para a representação.
Todavia, a prova dos fatos narrados na nota de repúdio foi materializada e apresentada no processo administrativo. Lá do outro, as acusações não são infundadas, vez que as declarações prestadas pelo vereador foram falsas, não sendo a conduta adequada de um parlamentar. Assim sendo, essa presidente relatora entende que não estão presentes as preliminares sustentadas pela defesa que pudesse dar ensejo ao arquivamento da representação, motivo pelo qual passa-se a análise do mérito do processo administrativo. No caso em tela, apura-se que as declarações prestadas pelo vereador Roberto configuram ou não falta de decoro parlamentar. O Código de Ética tem o objetivo de solucionar todos os problemas de decoro que se manifestam durante o mandato dos vereadores desta Casa Legislativa. Assim, estabelece os princípios éticos e as regras básicas de decoro que devem orientar a conduta dos que ensejam no exercício do cargo de vereador, prevendo ainda deveres funcionais, bem como os atos incompatíveis e ou atentatórios ao decoro parlamentar. Analisando o Código de Ética dessa Casa Legislativa, em seu artigo 11, estão elencados os atos incompatíveis com o decoro parlamentar. Artigo 11. É incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores, notadamente, omitir intencionalmente informação relevante ou, nas mesmas condições, prestar informação falsa em suas declarações. Utilizar-se em seus pronunciamentos de palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo. Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara Municipal. Ameaçar ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, servidor, a mesa diretora ou comissão, ou os respectivos presidentes. Usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger, ofender, ameaçar ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierárquica, principalmente com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. No referido Código, também estão elencados os deveres dos vereadores, cujo descumprimento importa em conduta incompatível com o decoro parlamentar. Artigo 10. São deveres do vereador, importando seu descumprimento em conduta incompatível com o decoro parlamentar. Pautar-se pela observância dos preceitos éticos constantes neste Código. Tratar com respeito, urbanidade e independência os colegas, as autoridades, os servidores da Casa de Leis e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, prescindindo de igual tratamento. Examinando-se o vídeo que deu origem à nota de repúdio dos servidores dessa Casa Legislativa, bem como toda a instrução probatória, resta claro que a conduta do vereador, ao participar da live e proferir inverdades, foi contrária à que se espera ser adotada pelos vereadores. O parlamentar, por representar a sociedade que o elegeu, possui o dever de agir de maneira exemplar, não podendo prestar informações falsas em suas declarações. Além do mais, em tais declarações, o nobre vereador ainda insinua que essa Casa Legislativa fere o princípio da moralidade, o que se pode admitir considerando que é dever fundamental e previsto no Código em seu artigo 9º, inciso 4º, manter a ética, o decoro parlamentar, bem como preservar a imagem da Câmara Municipal. Desta forma, cabe a esta presidente, ora relatora, seguir estritamente o disposto na legislação desta Casa Legislativa, ou seja, interpretar e aplicar a norma de forma imparcial, motivo pelo qual acompanha o parecer da assessoria jurídica desta Casa Legislativa e conclui que a conduta do vereador constitui ato incompatível com o decoro parlamentar. Portanto, o voto dessa presidente relatora é no sentido de que não estão presentes os fundamentos para arquivamento da representação.
Ademais, tendo em vista que a conduta do vereador constitui ato incompatível com o decoro parlamentar, de acordo com o Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Câmara, vota-se pela procedência da representação, passando-se a análise da legislação quanto à penalidade correspondente à conduta. Da proposta de medida disciplinar. O artigo 18 do Código de Ética prevê que o vereador que incidir em conduta incompatível com o decoro parlamentar ou ofensiva à imagem da Câmara Municipal estará sujeito às seguintes sanções: 1. Censura. 2. Suspensão do exercício do mandato. 3. Perda do mandato. Entende-se como punição apropriada para a conduta aqui em análise a aplicação da penalidade censura, que poderá ser escrita e verbal. Entretanto, considerando que no artigo 19, parágrafo 3º do Código de Ética, determina que a censura será escrita sempre que a conduta for ofensiva à imagem da Câmara Municipal e requerer instauração de processo disciplinar, a penalidade deverá ser aplicada na forma escrita. Diante do exposto, esta presidente relatora entende como punição apropriada a aplicação da penalidade censura escrita, prevista no artigo 18, inciso 1º, concomitante ao artigo 19, inciso 2º, parágrafo 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. É o parecer desta presidência. Itaú de Minas, 3 de dezembro de 2023, Juliana Matter, presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, doutora Suelen Vilela Valeta, assessora jurídica, OAB-MG 140.940. Após lido o relatório do parecer final e feitas as devidas explicações, coloco em discussão o parecer. Coloco em deliberação os seguintes tópicos. 1. Rejeito a matéria preliminar disposta na peça da defesa prévia, consoante fundamentos expressos no tópico próprio. 2. Segundo, reconheço que o ato praticado pelo nobre vereador Roberto Gonçalves Vieira adequa-se às normas descritas no Código de Ética, atos incompatíveis com o decoro parlamentar, artigo 18, caput, e sem observância dos deveres funcionais dos vereadores, artigo 9, caput, consubstanciado na prática de ato que, com uso indevido dos poderes e prerrogativas do cargo para constranger, ofender ou aliciar colega, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento, artigo 11, inciso 12º, tudo nos expressos termos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, resolução número 270 de 2019, ao deixar de manter a ética e decoro parlamentar, com base no artigo 10, 2º e 13º, concomitante ao artigo 11. Terceiro, julgo procedente a representação, com base no artigo 28, parágrafo 1º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itaú de Minas, resolução número 270 de 2019, por prática de conduta incompatível com o decoro parlamentar. Artigo 18, caput, consoante tipificação expressa no tópico imediatamente anterior, aplicando-lhe assim a sanção descrita no artigo 28, 1, a saber, censura, sob a modalidade escrita do artigo 19, segundo, na forma de seu parágrafo 3º, todos do mesmo Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. Vou suspender a sessão por alguns instantes, até o retorno do vereador Fabiano Lima.
Retomando a nossa reunião administrativa do Conselho de Ética, eu vou dar sequência aqui à leitura da pauta. Terceiro, julgo procedente a representação, com base no artigo 28, parágrafo 1º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itaú de Minas, Resolução 270 de 2019, por prática de conduta incompatível com o decoro parlamentar, artigo 18, caput, consoante tipificação expressa no tópico imediatamente anterior, aplicando-lhe assim a sanção descrita no artigo 28, primeiro, a saber, censura, sob a modalidade escrita no artigo 19, segundo, na forma de seu parágrafo 3º, todos do mesmo Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. Quarto, rejeito o pedido contraposto formulado na peça defensiva de alegações finais, folhas 100 a 114 dos autos físicos, pelos fundamentos acima expressos. Isso posto, após colheita dos votos dos demais membros deste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a apresentação ficou assim deliberada. Então, eu vou fazer foi apresentado aqui o relatório e o voto dessa presidente relatora pela aplicação da censura escrita e pelas provas que foram materializadas, né? Então, eu consulto a vereadora Cláudia Calisto se aprova ou rejeita o parecer. Aprovo o parecer. Vereador Fabiano? Parecer. Vereador Fabiano? Antes de fazer a votação, eu queria só fazer umas considerações a respeito desse PAD. Por entender que o processo, ou a live que desencadeou esse processo administrativo, que trouxe, né, ao Conselho de Ética, foi uma atitude única do vereador, né? E por entender que ele ali expressa a sua opinião, ele retrata uma opinião, não uma afirmação de uma legalidade. E também por entender que o ato do vereador foi único, e eu não entendo ser plausível fazer tantos processos com relação a uma só atitude, né? Então, por entender que o vereador não teve essa conotação direta à ofensiva aos servidores, o meu voto é para rejeição do parecer. O meu voto concorda com o parecer emitido por mim. Então, ficou deliberado o seguinte: que encaminhe-se o feito na forma do artigo 30 e seguintes do mesmo Código de Ética à Coordenadoria Legislativa para providências de estilo. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente sessão. Uma boa tarde.